Para contextualizar quem tá chegando agora aqui, tá? Um dia atrás, aí eu botei uma caixinha de mensagem ali, teve um monte de perguntas, tá? Uns pedidos de casamento ali, tá? Teve um que perguntou, olha só, tem 25 anos, sou veterinária, moro na Itália, quer casar comigo? Eu falei, sim. E aí começou a vir um monte de pedidos a outra. E aí, alguém colocou, olha só, eu dobro todos esses pedidos de casamento, eu dobro a oferta. Eu falei, pô, mas o que é dobrar uma oferta? Eu falei, tem uns pedidos bem interessantes aqui, ó. Daí eu botei uma mensagem na guria. E a mensagem da guria era muito boa. E aí eu fiz análise teórica porque a mensagem é boa, independente do cara ter esse conhecimento teórico ou não, a clareza subliminar para o homem funciona, entende? E aí eu coloquei a mensagem e o porquê que ela era importante. Então eu vou recopiar aqui, que já que tá todo mundo pedindo a porra da mensagem, eu vou botar aqui e o porquê que eu achei que ela era interessante e depois a gente comenta a perspectiva daquilo ali tudo, tá? Vou recopiar aqui os stories então. Vou tomar um banho e depois eu volto. A gente vai ter um assunto duro aqui, né? Que nem tomar a pílula vermelha do Matrix, entendeu? Tu vai ver o mundo real. Talvez tu não queira ver e queira ver as bufadas que tu vive. Tá? E o que eu vou contar pra vocês aqui, cara, é ciência, é antropologia biológica. Quando eu digo que eu vou falar do relacionamento entre homem e mulher, eu não tô falando de como pegar minas da bada ou encontrar meu príncipe encantado. Não tem nada a ver com isso, cara. Tá? Eu vou falar de relacionamento do ponto de vista antropológico e biológico. E também não adianta tu vir aqui me dizer assim, Conrado, eu não concordo com o que tu tá dizendo. Pouco me interessa, cara, é ciência. Não existe, eu não concordo com a fórmula de Bhaskara. Tu até pode dizer, Conrado, existe a fórmula de Bhaskara, eu não consigo solucioná-la. Mas eu entendo que ela existe, né? Tu não pode não concordar com a fórmula de Bhaskara, tu entende? Nem com a fórmula da força, nem com a fórmula do trabalho, nem nada disso. É uma fórmula, né? É uma lei matemática. Isso aqui, quer queira, quer não, é uma lei biológica que não tem mudança, querido, é uma lei antropológica. Tá? Então a gente vai voltar a falar aqui desse core da nossa discussão. Qual é o core da discussão? Só existe um relacionamento duradouro. E qual é esse relacionamento duradouro? É quando o homem se enxerga, é quando o homem se entende, se enxerga, aparenta estar acima da mulher. Esse é o único tipo de relacionamento duradouro. E eu recebi aqui, cara, inúmeras críticas em relação a isso. Conrado, pensamento ultrapassado, pensamento machista, olha só, eu tenho um relacionamento e não é assim, Daí eu pergunto, quantos anos tem? 21. E quanto tempo tem de relacionamento? 7 meses.
né? Ou as solitárias. As solitárias também tem esse, né? Tem essa conversa. Daí, por outro lado, vem pessoas dizendo, Conrado, parabéns. Nunca ninguém disse na cara das pessoas. E aí tu tá dizendo parabéns. Eu pergunto, quantos anos tem? Eu tenho 40 anos, Conrado, ou 50 anos. Eu tô casado há 30. E é assim que funciona. E aí, meu, por que eu digo que tem a ver com aparentar, tem a ver com se enxergar, tem a ver com se entender? Porque isso aí não precisa necessariamente ser a realidade real, lá do núcleo da coisa, entendeu? Vamos voltar para esse assunto. Eu só vou botar as mensagens aqui das mulheres mais velhas com relacionamentos longos. Para nós hoje, isso parece um teatro social, né? E vai dizer para mim, Conrado, mas eu não quero ver nesse teatro, eu não aguento essas coisas, das comissões sociais. Então tu vai ficar sozinha ou mudando de macho para macho. Porque é só assim que funciona. E esse teatro social, essa convenção social é tão arraigada e é tão transparente que eu falei ali, ó, que o homem tem que se entender, tem que enxergar, tem que aparentar estar acima da mulher. É tão sabido que é um teatro que a própria lei, que o que a lei civil sempre disse. O homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, né? Aquela coisa, ai, que coisa ruim do feminino, ok, não estou discutindo se é bom ou ruim, tá? Mas o que a lei dizia? Quando esses dois se separassem, a mulher ficava com 50%. E ela nunca produziu nada. Ai, Conrado, mas ela produz filhos em cada foda-se, não deu nada. Não gerou riqueza nenhuma. Não gerou riqueza. E toda a riqueza que o homem gerasse, a mulher ficava com 50%. Todo mundo sabia que os dois estavam concorrendo para a família, que os dois estavam concorrendo para o relacionamento, que os dois estavam concorrendo para a sociedade. Tu entende isso, cara? E não me interessa se concorda ou não concorda. É isso. Tá, vamos voltar agora pro ponto inicial disso aqui, tá? Por que tá? Tem um ponto de vista antropológico e biológico que fez a gente chegar nesse, no que eu tô chamando aqui de teatro social, nessa convenção social. Conrado, mas eu sozinho, eu quero ser independente. Parabéns, não tem problema nenhum, tá? Esse assunto aqui é para quem quer ter um relacionamento duradouro ou porque alguém está questionando por que não tem um relacionamento duradouro. Ou alguém que queira objetivar ter esse relacionamento duradouro. Esse é o assunto aqui. E aí que tá, meu. Esse assunto que eu vou ter com vocês aqui, a explicação antropológica e biológica disso aqui tudo, eu já fiz uma vez, que esses assuntos que surgem assim, tá ligado? Um dia eu tava aqui, fiz essa pergunta e eu tava falando sobre isso aqui e alguém me perguntou, Conrado, olha só, eu sou bonita, inteligente, querida, mestrado, sou rica, sou tudo, tenho a bunda dura, e como é que eu tô sozinha, Conrado? E aí, a partir da resposta dessa mulher, virou uma sequência de stories que eu te aconselho a ver. Se tu tiver interesse mais aprofundado nesse assunto, tá? Que é uma sequência. O primeiro deles é Madame Bovary, o segundo é Rocky, do Rock Balboa, e o terceiro é Glory Box, a música do Portishead, tá? Portishead, né? O nome daquela cidade lá na Inglaterra, perto de Bristol. Voltando ao assunto, meu. Cara, mas resumindo, o ser humano, nosso grande objetivo é a perpetuação da espécie. Quando a gente estava lá, todo mundo livre, leve, solto, né? Lá na savana africana, tava todos os homens, todas as mulheres, todo mundo soltinho lá. E os homens ficavam comendo todas as fêmeas, espalhando a semente. Por quê? Porque o objetivo, quanto mais mulheres comesse, mais tinha chance de uma cria vingar e espalhar, né, a continuidade da sua linhagem adiante, né? E o que acontecia com as mulheres? Quando as mulheres ficavam grávidas desses homens aí, em algum momento ela ia ficar barriguda, de parir, e ali ela era um alvo muito fácil dos predadores. Ela era um alvo muito fácil, então muitas vezes foram encontradas as carcaças, os fósseis da mulher e o feto dentro, ou da mulher com a cria do lado, porque elas eram destruídas naqueles primeiros meses pós-gestação. E o que as mulheres começaram a fazer? Começaram a ficar mais próximas desse macho, desde o momento que ele copulava com ela até o nascimento do bebê, para dar certeza para ele que aquilo que saísse do ventre dela pertencia a ele. Se ele não tem certeza do que sai do ventre da mulher é filho dele, né? Como é que é que os judeus falam lá? Filhos de minhas filhas, meus netos serão. Filhos de meus filhos, meus netos serão ou não? Porque ele não tem certeza se sai do ventre da mulher. O homem sempre foi muito inseguro quanto à prole. O homem não quer criar a prole de outrem. Tu entende?
E é por isso que a mulher começou a ficar ao lado do homem para dar certeza para ele que o que saía da barriga dela era a prole dele. E a função dele era proteger a vida daquela fêmea e a vida daquela prole enquanto ela estava na gestação até a prole crescer. Essa é a história da humanidade. Aí o mundo começou a ter dois tipos de homens. Um que, para ter certeza da continuidade genética da sua semente, tinha que cuidar daquela fêmea e daquela prole, daquela barriga dela, ele viu crescer tudo ao lado dele, e aqueles outros continuavam espalhando a semente. Espalhando a semente. E a gente começou a ter uma mulher mais esperta, que começou a ver quais machos poderiam dar conta da vida dela e da prole dela. Então ali começou essa grande dicotomia que a gente tem até os dias de hoje. Então o que a gente tem hoje? Dois tipos de homem e um tipo de mulher. Só isso. Nada mudou. E aquelas mulheres que copulavam múltiplos machos começaram a morrer, porque se o macho ficava em volta, elas eram destruídas pelos predadores. Só que ela era mais fraca, porque ela tinha que ficar imóvel, com barrigão, não conseguia fugir, o leão comia ela, né, brother? Era óbvio, isso, entendeu? Uma menor, óbvio, que a questão da complexão física, o macho tá sempre acostumado a leão. Não, eu sou matando leão, né, faz alguns milhões de anos aqui já nessa terra. A mulher matava o leão, eram os homens que matavam os leões, né, brother? O que eu ia te contar mais, cara? E aí o macho desenvolveu um outro problema. O que é o problema do macho? É a segurança, que ele nunca sabe se sai da barriga da mulher dele ou não. E essa insegurança, quando ele tá caçando leão, se não tem outro macho comandado. E aí, se outro macho, esse espalhador de semente, comia a mulher dele ali, rebatia e batia no cara. E batia nela por não ter o cara. O homem se tornou, tem duas características no homem, que é o quê? Insegurança e violência. Essas são as duas características masculinas. E a mulher tem duas outras características a partir dessa mesma coisa. É insatisfação. Ela pensa, não, mas esse é o melhor macho que pode me cuidar aí da minha prole, ou será que é aquele outro que vai me comer lá? Qual é dos dois aqui? Daí, o cara é maior, não maior, mais forte, entendeu? Se essa insatisfação, ela sempre quer o melhor macho que pode prover a sua segurança e a segurança da sua prole. E o outro problema que a mulher tem, que ele não vem ao caso pra gente discutir aqui hoje, qual é que é? É ela ser desequilibrada. Como assim desequilibrada? Claro, uma bomba hormonal por mês, que é a menstruação. Uma bomba hormonal por mês, ela é desequilibrada. É que como as mulheres são mulheres, elas não sabem o que é o mundo sem ser desequilibrado. Tá? Mas, ok, essas são as características, ok. E assim até os dias de hoje. E disso vieram alguns desenvolvimentos sociais, características sociais, epigenética, como quero chamar. A mulher que ficava mais próxima desse macho e que repelia os outros machos que chegavam nela, apanhava menos. Apanhava menos. E aquela prole que ficava ali, apanhava menos. E foi assim que se desenvolveu o amor, o afeto e o carinho. Isso não é de Deus, tá ligado? É um desenvolvimento genético. E quando a mulher descobriu o poder que tinha isso, né, da sua virgindade, da sua castidade, ela começou a escolher os machos que ela queria. E aí a castidade da mulher começou a tomar preço. E aí a mulher começou a tomar preço, começou a escolher cada vez mais o macho com o qual ela iria ficar junto para sempre. E ela sempre ficava escolhendo o máximo que ela poderia alcançar. E aí a gente volta para essas duas características principais. A violência masculina, a insegurança masculina e a hipergamia feminina, que é escolher sempre o melhor macho. Porque ela pode escolher sempre o melhor macho. Eu sei que isso aqui não é novidade para muita gente aí, mas eu sei que tem muita gente que não sabia disso. Ou alguma pessoa vai dizer, não tinha nem ideia disso. Então por isso que eu explico isso aqui. Eu faço essa introdução, porque o assunto vem agora. E para esse assunto que vem agora não parecer loucura, eu tenho que tratar o mínimo disso aqui o mais rápido possível. Tá? Se vocês quiserem ver os stories mais complexos sobre isso, tem aqueles destaques que eu já falei anteriormente. E aí, cara, eu quero que veja essa grande característica. A mulher quer sempre andar de cima, quer ser o melhor macho. E essa melhor mulher de todas, para ela querer o melhor macho, lá no final vai ter os melhores machos se matando por ela. Se matando por ela. Enquanto ela tá lá parada, divina, maravilhosa, na espera que o melhor macho se mate, os outros machos estão colocando sua vida em risco para tê-la. Então olha o estresse, a violência da vida desse macho lutando por ela, que é a insegurança de saber se vai
ter essa fêmea. E ela tem certeza que ela vai ter o melhor macho. Então a mulher trabalha com essa certeza que ela pode ter o melhor macho, e o homem sempre com essa loucura, com essa incerteza, com essa insegurança e com essa violência para obter a melhor fêmea. Isso aqui tem que ficar muito claro pra ti, cara. Eu falei até agora, pra ficar claro esse ponto. Porque a partir de amanhã, eu tô nas stories, tá ligado? A partir de amanhã, nós vamos analisar o quê? Os fatores pessoais que interferem no relacionamento e os fatores circunstanciais. Quais são os fatores pessoais? Poder e recursos, aparência e atração física, habilidades e conhecimento e atitude. Esses fatores principais. E os fatores circunstanciais. Relação homem e mulher no ambiente, qualidade média dos homens, qualidade média das mulheres. E o tipo de ambiente com relação àquelas habilidades pessoais. Só que tudo isso aqui é completamente gerido pelo que eu falei antes. Se tu não entendeu antes, isso aqui não vai fazer sentido. As pessoas só analisam essas coisas que eu tô falando agora aqui. Fico lendo blog, falando com psicólogo sobre os assuntos aqui, mas não se ligam que aquilo que interessa, aquilo que faz a gestão de todo esse ponto aqui, tá? Lotou as histórias, desculpa. Beijo pra vocês, falamos aí. Insatisfeitas e desequilibradas. Como começou essa conversa aqui? Porque só tem um tipo de relacionamento que pode ser duradouro. E aí, antes da gente chegar qual é esse tipo de relacionamento, a gente tem que se perguntar o porquê que é importante ter um relacionamento duradouro. Por que é importante ter um relacionamento duradouro? Cara, enquanto as mulheres engravidarem e tiverem bebês, elas precisarão de auxílio. Elas estão sob risco. Não quer dizer que elas são doentes, nada disso. Estão sob risco. Por quê? Porque elas precisam de mais comida, elas estão mais lentas, estão mais pesadas, elas estão num desequilíbrio, elas têm uma bomba hormonal dentro delas. Depois que nascem, elas têm que cuidar com aquilo ali. Elas têm privação de sono, né? Privação de tempo. Então tudo isso aqui é importante. Então nesse momento, enquanto as mulheres engravidarem, é importante ter um auxílio. É importante ter um parceiro do lado. Senão quem vai cuidar dela vai ser a família, vai ser outras pessoas. Então é importante ter um parceiro do lado. E aí a gente conversou por que é necessário isso tudo. Ou seja, a procura pelo melhor macho para a mulher é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência para ela e para a sua prole. Já para o homem é o contrário, porque o homem não precisa, ele sobrevive por si mesmo. Ele não tem esse risco extra na sua existência. Ou seja, o relacionamento para o homem é um problema, porque agora ele vai ter que gerar a sua sobrevivência e sustentar mais outras sobrevivências. Ou seja, o relacionamento para a mulher é a busca pela vida, e o relacionamento para o homem é a morte. É ruim, é prejudicial. Inclusive naquele assunto que a gente teve no final ontem, nessa busca pelo melhor macho para a mulher, é cada vez mais prazerosa, porque cada vez ela vai ter uma condição melhor para ela. Já o homem na busca pela melhor fêmea, porque ele quer ter uma melhor fêmea para passar sua semente adiante. Mas para ele obter a melhor fêmea, vai ser custoso, vai ser ele competindo com outros machos o tempo todo. É um caminho em direção à morte para o homem, tu entende? Enquanto para a mulher o relacionamento é um caminho em direção à vida. Essa é a coisa fundamental, filosófica, genética, biológica, que está dentro da gente o tempo todo. Então a gente parte desse ponto para a gente começar a analisar as características pessoais e circunstanciais. E a partir de agora vamos ficar cada vez mais esse tipo de coisa aí, né? Sempre deixando claro que isso tem uma análise sociológica, tá? Não é nem sociológica, é antropológica, tá? Depois vai virar sociológica. Ou seja, eu vou te falar agora uma realidade horrível, tá? Depois eu vou comentar como o ser humano fez isso ficar pior ainda. Depois, como a sociedade tem um jeito de achar um equilíbrio nesse caminho, achar um ajuste, e como a gente piorou mais ainda ultimamente. Então esse vai ser o assunto que a gente vai tratar agora. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte, cara. O que define o melhor macho? O que define a melhor fêmea? Nós vamos falar agora no primeiro momento sobre hierarquia sexual. Hierarquia sexual. Quem coloca um em cima do outro? Não no sexo, mas entre os indivíduos daquele mesmo sexo, entendeu? E vou deixar claro mais uma vez, a partir de agora, tu tá tomando pílula vermelha do mês, tá?
vai acabar qualquer ilusão que tu tenha sobre relacionamentos, tá? Triste. Se tu quer permanecer na Disneylândia, aí, nesse teu conto de fadas, permaneça. O que eu tô fazendo aqui com vocês é uma análise de ciências sociais. Eu sou um baita cientista social, sou um baita observador humano. Vocês sabem disso, né, cara? E pelo fato de já ter ficado um pouco mais velho, a gente já viu acontecer muita coisa com experiência própria ou observando o que estava ao nosso lado, né? Então é o seguinte, agora a gente vai pílula vermelha. Outra coisa, o que eu vou te contar aqui, se tu tá chegando agora, talvez te pareça absurdo, te pareça uma loucura. Então eu quero que tu assista a parte 1, que eu vou até colocar o link aqui do verso, que ali tá o fundamento de tudo isso aqui. Tá? Cara, esse tipo de informação que também normalmente vem de treinamentos de como transar mais, como pegar mais mulher, como pegar mais homens, esse tipo de coisa, táticas de sedução, só que ninguém aplicou esse tipo de informação, ninguém analisou. Não é? Normalmente as pessoas não analisam sociologicamente, antropologicamente, politicamente, das ciências sociais, esses tipos de dados. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Tá? Vamos começar. Hierarquia sexual, mais uma vez, eu sei que eu já falei tudo, mas esse disclaimer é muito importante, senão alguém pode querer me matar depois disso, por ter contado a verdade. Dentro da análise da hierarquia sexual, existem dois grandes grupos. Um é o grupo dos aspectos pessoais e outro é o grupo dos aspectos circunstanciais. Dentro desse grupo, cara, dos aspectos pessoais, existem 4 grandes classes. Quando eu falo pessoal, é relacionado ao indivíduo, tá? Não é personalíssimo, mas na minha relação com meu namoradinho não é aquilo ali, é pessoal. Tá? Dentro dessas 4 classes que a gente ali, quais são elas? A primeira delas é poder e recursos. A segunda é aparência e ação física. A terceira é habilidades e conhecimento. A quarta é atitude. Esses 4 grandes grupos. Agora a gente vai analisar um por um. Antes que a gente prossiga analisando cada uma delas, tá? Cara, não tem hierarquia entre elas. Eu só tinha que escrever os nomes, é por isso que eu botei 1, 2, 3, 4. Mas não tem hierarquia. E antes que passe a falar dos aspectos pessoais, que a gente pode ir mais fundo, né? Eu vou falar dos aspectos circunstanciais, só para dizer o que eles existem, o que eles significam, e nós não vamos analisá-los agora, porque não, como a gente não está no caso a caso, as circunstâncias não interessam ser analisadas, tá? É só para saber que elas existem. Quais são os aspectos circunstanciais? O primeiro deles é a relação, a proporção, a razão entre homens e mulheres num ambiente. Se tem, por exemplo, eu sou homem, tá? Se eu estou num lugar que tem mais homem que mulher, é mais difícil eu pegar mulher. Se o lugar tem mais mulher que homem, é mais difícil eu pegar mais mulher. É assim que funciona. Tá? Depois a gente vai pro nível médio das mulheres. Se eu tiver, tipo, Porto Alegre é famosa por ter muita mulher bonita, né? Então, ou seja, a chance de eu sair com mulher bonita em Porto Alegre é muito mais alta que no lugar que só tem mulher feia. Agora, se eu vou num lugar que só tem mulher feia lá, minha chance de ser uma feia é muito grande, ou seja, o meu valor esse é o assunto 2, né? O meu valor sexual de mercado aumenta ou baixa conforme for essa proporção. E também daí vem a relação dos homens no ambiente. Os caras estão comigo ali, são mais bonitos que eu, ou são mais feios que eu, tem mais poder que eu, ou menos poder que eu, tem mais conhecimento que eu, menos conhecimento que eu, tem mais atitude que eu, ou menos atitude que eu. E o último dos aspectos aqui é se esse ambiente me é favorável. Se a gente tiver no encontro de fisiculturistas, eu não tenho muita chance, meu valor cai. Se a gente tiver no encontro de pessoas burras, meu valor sobe muito. E nos aspectos pessoais aqui, cara, volto a frisar, não tem uma hierarquia nisso aqui, tá? Não tem hierarquia. O primeiro que eu vou tratar aqui é poder, recursos. E o que é poder, recursos? É o dinheiro, é a autoridade, o poder real. É se tu manda as pessoas obedecem. É o teu domínio do teu círculo social. Quanto tu é proeminente ali e quão grande é a extensão desse teu círculo social. É a representação da tua profissão. O status que ela tem. Se tu é um médico, né, um advogado, um engenheiro, alguma coisa que é importante aí, sei lá, dá qualquer nome que tu quiser. É o teu patrimônio, é o que tu tem de propriedades. É a competição do sexo oposto por ti. Isso é poder e recurso. O segundo dos aspectos aqui, cara, é aparência e atração física. Isso aqui a gente não tem nem que comentar, né? É essa beleza natural que tu tem.
ou como tu te prepara. Quais são os teus trejeitos, se é o teu cheiro, o que que é, tua forma física, se tu tá no shape, tá no shape, se tá bonito, não tá bonito, se é cheiroso, não é cheiroso, esse tipo de coisa, tá? Atração física, tá? Isso é óbvio, tá? Ok, já entendemos. Vamos pro próximo ponto, que é capacidades e conhecimento. Habilidades e conhecimento é uma coisa muito simples, né? É o quanto tu tem de maestria em alguma coisa. Se tu sabe cozinhar, se cozinha bem, se tu sabe tocar um instrumento, se toca bem, se tu pratica uma luta marcial, se pratica bem, se tu tem domínio do esporte, se domina bem, se tu fala algumas línguas, se tu fala bem, essa coisa geral, né? Conhecimento, inteligência, geral, artes, ciência, cinema, tudo isso incluso, tá? Isso aí são... Porque eu tô explicando uma coisa tão óbvia, meu. Eu tô menosprezando aí a capacidade e o conhecimento de vocês. Mas não estão, só quero deixar claro todos os aspectos aqui, tá? Vamos continuar. Quarto ponto. Personalidade e atitude. Personalidade e atitude é o teu caráter, é o que tu é como tu encara a vida, como tu encara os problemas, como tu enfrenta o mundo. É teu bom senso, teu senso de humor, tua linguagem corporal, teu equilíbrio emocional e, principal, tua capacidade de sedução. Esses são os 4 requisitos que a gente tem. E eu falei pra vocês que não existia uma hierarquia neles, né? Eu menti pra vocês, existe. Tu acha que é o dinheiro e a beleza, não é? É a personalidade e a atitude. E isso é o que diferencia. Esse é o grande vencedor desse jogo do relacionamento. Vamos tocar adiante o barco agora. Nossa, a carrinha aqui na montanha-russa tá subindo aí, tá? Vocês viram que eu falei pra vocês agora aqui aspectos pessoais e circunstanciais, né? Agora vamos analisar aqueles aspectos circunstanciais. Que não era importante, mas é importante sabê-los. Que foi que eu falei pra vocês ali que existia? É o nível de escassez de sexo, o nível de oferta de sexo. Qual é o nível dos teus competidores? O que tudo isso parece pra ti? Não parece um mercado? E aí que tá, meu, esses pessoais, poder, aparência, personalidade, conhecimento, esses compõem o teu valor sexual de mercado. Não tem uma gama o que vale mais, o que vale menos. O que a gente sabe é que a personalidade, a atitude, conta um pouco mais. Mas como esse teu valor é gerado, é um mix de tudo isso. O que tu tem, o que tu sabe, como tu é, como tu age, como as pessoas reconhecem poder em ti. Lembra que todo esse assunto que começou quando a gente falou que para um relacionamento duradouro é necessário que o homem esteja um pouquinho acima da mulher. O que esse pouquinho acima da mulher? É o homem ter um valor sexual de mercado um pouquinho acima do da mulher. Que também não pode ser muito abaixo. A mulher, e agora vem a parte louca dessa nossa conversa, o homem tem que ter um pouquinho mais de valor sexual de mercado que a mulher. Só um pouquinho a mais, é só isso que leva um relacionamento adiante durante um longo período. Se o homem tiver um poder sexual de mercado muito mais alto que a mulher, ele cai fora. Se a mulher, ao menos, empatar em poder sexual e valor sexual de mercado com o homem, a mulher ejeta o homem, manda pro espaço, ela vai querer andar pra cima. Porque a mulher tem uma característica. Quais são as características que a gente viu do homem e da mulher? Só que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Porque são essas características que determinam qual é o tamanho do spread desse pouquinho aqui, ó. Que é a insegurança masculina e a insatisfação feminina. Esses são os pontos que a gente tem que levar em conta. Cara, tudo que a gente tá falando aqui desde o início, lá da parte 1, agora da parte 2, tudo tem que estar na tua mente o tempo todo. O tempo todo. Quando eu falo em segurança, aqui não tô falando se pinto minha unha de preto ou pinto de vermelho. O que ele vai achar se eu botar um batom dessa cor? Ligo pra ela ou não ligo pra ela? Não é isso, cara. Eu tô falando em segurança existencial. A gente veio enquanto espécie para mandar a espécie de propagar ela pelo planeta Terra. O homem veio para isso, a mulher veio para isso. E quando a mulher chega nesse momento de ter a prole, ela tem certeza que a prole é dela. O homem não tem certeza que a prole é dele. Essa insegurança que eu tô falando, não é essas babaquices da vida cotidiana. São os fluxos. Então era uma outra questão. Achar um parceiro para ela é questão de sobrevivência.
Enquanto o homem podia por si mesmo enfrentar o mundo, enfrentar os problemas, a mulher, em algum momento da sua gravidez, da sua barriga grande, do seu peso extra, da sua bomba hormonal, ela era uma presa mais vulnerável. E morria ela, e depois que dava luz ainda morria o bebê junto. Então ela teve que, por sobreviver, fazer isso, enfrentando a morte, que o homem nunca enfrentou nesse aspecto aí. Esse problema o homem nunca teve. Então o criar, o gerar prole para a mulher era um problema, um risco, e para o homem não tinha nada a ver. E é por isso que tem essa sensação da busca sempre infinita pelo andar de cima, essa insatisfação feminina, de achar alguém que dê mais atenção cada vez mais. O nome disso técnico é hipergamia, que pertence só às mulheres. Porque as mulheres que não tiveram essa hipergamia morreram. Era aquelas que os homens transavam e ficavam lá soltinhas. Os leões comeram, os mamutes comeram, o tigre dentro lá empalou. Tu entende? Tinha outro tipo de mulher, só que ela morreu. Só sobrou essa. Os homens não. Os homens continuam tendo os dois. O que espalha semente sem parar, e aquele que a sua semente adiante, ele tem que ter certeza que está do lado. E é por isso que tem cara de insegurança, homem e violência. E aí também vou trabalhar da relação lá, muito próximo ali também, que eu falei um pouquinho, né? Porque se for muito próximo, o homem fica tão inseguro que começa a ser violento, bate na mulher, mata todo mundo. Tu entende como isso está tudo relacionado? Cara, não sei se tu sabe, das mortes violentas, 95% são dos homens. 5% só é mulher, 95% é homem. A expectativa de vida do homem é 8 anos menos que a mulher. 8 anos menos que a mulher, cara. Por quê? Porque a mulher se acostumou a achar alguém que tivesse que lutar mais para a sua sobrevivência. Tu entende isso, cara? Desde da pedra até hoje, isso nada mudou. Nada mudou, meu amigo. Então, tu entende essa equação do valor sexual de mercado aqui, cara? A mulher quer sempre um parceiro que tenha mais valor sexual de mercado do que ela. Sempre. Sempre. Tá no gene dela isso, a hipergamia. Tá no gene dela. O homem não. O homem queria que fosse equilibrado. Que fosse o homem com valor sexual igual a mulher. Só que se a mulher não tem um parceiro acima dela, ela ejeta o cara. Então, igual não serve pra mulher. Então é por isso que só dá certo muito baixo. Porque o que a mulher quer e o que o homem consegue obter. Daí é insegurança. Tu entendeu isso aqui? E a partir disso agora a gente vai analisar todos aqueles aspectos pessoais lá do que conta e o que não conta. Então agora vamos analisar os aspectos que compõem o valor sexual de mercado do ponto de vista da mulher e do ponto de vista do homem. Aparência e atração física. A mulher, pô, eu quero ser com um cara mais bonito, com um cara com melhor aparência, para que a gente tenha os melhores. E o homem, pô, eu quero ser uma mulher mais bonita, mais gostosa, pra gente ter filhos mais bonitos, melhores, que a gente consiga sobre melhor. Poder e recursos. A mulher, eu quero um cara mais poderoso, que tenha mais respeito, assim, que todo mundo admire, e que tenha mais dinheiro pra gente ver bem. O homem, eu não quero uma mulher mais poderosa que eu. Eu não quero uma mulher que tenha mais dinheiro que eu. Começaram a entender o problema? Conhecimento e skills. A mulher, eu quero um homem que tenha mais habilidade, sabe fazer as coisas, sabe pescar, caçar, conseguir tudo isso. Eu quero um cara que saiba tudo, fale as línguas, sabe tudo isso. O cara, eu não quero uma mulher mais inteligente que eu. Eu quero uma mulher que saiba mais do que eu. Não quero parecer ignorante frente a ela, senão eu vou me sentir um macho que não a satisfaz. Eu não quero que ela saiba mais que eu, senão vai parecer que eu sou um macho que não a satisfaz. Tá entendendo? Personalidade e atitude. Eu quero um cara que tenha pegada, que chegue, que tenha bom papo, esse tipo de coisa. O homem, eu não quero uma mulher que tenha personalidade assim, senão ela pode atrair outros machos. E eu vou me colocar em risco. Vou ter que partir pra violência. Tu entendeu, cara? Todos esses aspectos que compõem o valor sexual de mercado de um lado, não compõem do outro, cara. Não compõem do outro. É duro, né, meu amigo? Ninguém nunca te explicou isso, né? Ninguém nunca te explicou isso, eu sei como é que é. Eu te falei que era uma escada rolante isso aqui. Escada rolante numa montanha.
Copa do Mundo, Copa do Mundo, olha que vida. E aí tá ali a parte mais triste, né, meu? E aí que tá, é triste pros dois lados, né? Porque pro homem, cara, conforme pra ele ter sua composição do seu valor sexual de mercado, não basta apenas atração física, né? Ele precisa ter dinheiro, ter poder, ter personalidade, ter atitude, ter conhecimento, ter habilidades. A mulher, por outro lado, parece ter uma existência menor no momento que todo o poder dela é restrito à aparência física e à atração sexual. Ai, Conrado, mas não é só isso. É, minha amiga, é. Olha a tua internet, tipo, olha o teu Instagram, o que tu vê aí? Olha as mulheres. Cara, é só mulher. Meu, o Instagram é uma eterna academia, uma eterna dieta, uma eterna shopping center, uma eterna balada. Olha o teu dia a dia no Instagram, olha as mulheres, fit, biquíni, fit, biquíni. É só isso. E os caras, carro, relógio. Eu sigo muito pouca gente no Instagram aqui tem, botando no Instagram, tem um explorar. Talvez vocês sigam muita gente, ninguém clica ali. No meu, cara, só aparece mulher, carro, não tem futebol. Não tem. É só isso que aparece. Ai, Conrado, mas não é verdade isso. Cara, qual é o maior símbolo que a gente tem hoje no Brasil, no mundo, no Instagram? Olha o maior símbolo do Instagram. Vamos lá. Cara, uma Armênia de tudo e tudo que ficou famosa mamando caras na internet. Kim Kardashian. Cara, o combustível da internet é peitos e bundas. É o combustível disso tudo, peito e bunda. Ai, mas não pode ser. Cara, não pode ser. Acho que alguma coisa mudou. Tu acha que a Kim Kardashian tem alguma coisa diferente da Vênus de Willendorf? Lá da Áustria, lá que eu tava na Áustria, mostrei pra vocês lá uma estatuazinha, 11 centímetros, somente do iPhone aqui. Te lembra? Vênus de Willendorf e Kim Kardashian é a mesma pessoa. É o mesmo objetivo. E a Vênus de Willendorf tem 30 mil anos. Não conhece? Vou te mostrar aqui, pra ver o que eu tô falando. Em 30 anos, nosso símbolo sexual mudou. É a mesma coisa. Mesma coisa. Vênus de Willendorf e Kim Kardashian é o mesmo corpo. E essa pergunta que as mulheres se fazem sobre os homens: ai, será que ele tem um bom emprego? Será que ele vai se preocupar com o futuro? Será que ele é estudioso? Tu acha que alguém se faz isso quando vê as fotos dessas mulheres seminuas no Instagram? Tu acha que alguém pergunta se ela tem um trabalho mal pago ou não? Que livros que ela leu? Se ela gasta todo o dinheiro dela em festa ou não? Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. E aí é que tá, meu, as mulheres vivem esses anos áureos. Por que tá a injustiça agora da coisa, né? As mulheres vivem os anos áureos que homens na mesma faixa etária nunca viverão. Nunca viverão. E qual é o ano áureo, né? Que tá, tem um estudo ali, né, do valor de mercado, exatamente dizendo que a mulher começa dos 15, tanto que tem o debut, né, das debutantes aos 15 anos, e vai até os 29, com o auge nos 22. E o homem tá recém começando, o homem começa a entrar com os 25, ali começa a ganhar valor, o dele aos 38, e aí começa a cair, mas só que também cai mais lento, cai até os 50. A mulher despenca ali, né, do 29 para depois e acabou, né? Infelizmente, não é ciência, tá ligado? Eu vou botar esses dados aqui, esse gráfico aqui pra vocês verem. E, cara, meu, nesse período que a mulher tá nesse auge dela, ela tá fazendo o quê? Ela tá trocando de parceiro, que é pergaminho, tá viajando tanto. Essas gurias, eu me questiono, né? Porque a gente tem o preço que é viajar, qualquer coisa essas coisas, né, meu? Pô, um dia Sardenha, um dia Saint-Tropez, um dia Paris, um dia Dubai, um dia Nova York, um dia Miami. É, querido. Ninguém é de ferro. Parabéns, tá ligado? Cara, esse é o gráfico da vida, cara. Tu vê como as mulheres, tipo, óbvio, os homens estão juntos ali dos 23, né? Tipo, muito alto, mas eu lembro aqui, tipo, a mulher chega sempre. Meu, a mulher fica madura muito mais antes que o homem, muito mais cedo que o homem, né? Eu me lembro que eu tenho muita dificuldade, assim, as mulheres de ter sapatinho. 17 anos, né, meu? E eu comecei a de rock ainda. Olha, Deus, mongolão. Eu vejo as fotos do mongolão. Vai chegar as... Como a gente é retardado.
E como o homem desenvolve muito, como o homem demora muito para ter esse desenvolvimento de poder, tu vê que a gente tem um span ali, cara, aquela é o período onde tem que acontecer o início. Ali é onde se dá a maioria dos relacionamentos, que é dos 23 aos 29, ali a galera casa. Porque depois o que acontece? O valor sexual do homem vai subindo muito, o valor sexual da mulher vai caindo muito. E aí o que acontece a partir do homem começa a subir? Ele não quer mais a mulher mais velha, ele vai querer mais nova, porque a mulher tem que estar só um pouquinho abaixo dele, né? Quando ele sobe um pouco mais, ele começa a jogar para aquele lado. Então o range sexual do homem é muito